Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja pode se sentar, pode ficar à vontade. Está na casa do papai. Amém? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Antes de ler o texto, quero agradecer ao nosso pastor Reinaldo, que nos confiou mais uma vez a estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu brinquei com ele que a primeira vez que ele me escalou para ministrar, ele me deixou sem voz 30 dias. Agora ele me passou a oportunidade um pouco mais perto, fiquei sem voz só uns 10. Mas consagrando, estudando, orando e buscando a presença do Senhor. Quero agradecer também a minha amada esposa, que é o meu pedacinho de céu na terra, que está sempre comigo em tudo, pagando preço. Hoje, às 4 da manhã, estava aqui comigo na igreja, orando pelo culto dessa noite. Se tem levante, para a gente não faz diferença nenhuma. Se não tiver microfone, nós vamos no gogó e nós vamos glorificar o Senhor do mesmo jeito. Amém? Queria convidar a igreja, feche teus olhos, louva um louvor comigo. Peço que me ajude. Neilton deve saber. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. A igreja. Você abre mão nessa noite de tudo que é, tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Pra quê? Só pra te adorar, Senhor. Quebra, Senhor, nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Aleluias. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. Aleluias. Todo mundo achou? Amém. Quem não achou, estudo de terça-feira para praticarmos, abrir a Bíblia. O telão deixa a gente mal acostumado. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém? E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa destas grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão a peleja não é, senão, louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa noite esse texto que o Senhor colocou em meu coração para estar meditando, estar estudando, e eu não poderia também deixar de agradecer ao meu presbítero, meu amigo Samuel Lacerda. Deus abençoe o carinho do Senhor pela minha vida, pelo comprometimento de segurar nas minhas mãos. Amém? Que Deus abençoe.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto de 2 Crônicas 20 vem trazendo para nós algumas lições, alguns despertamentos, alguns entendimentos, alguns encorajamentos. Isso é para a vida de crente, ou melhor dizendo, para a vida de servos. Quem estava aqui no culto de terça-feira, no estudo de terça-feira, podemos aprender um pouco mais do que é ser crente e o que é ser servo. Então tem uma grande diferença entre ser crente e ser servo. Josafá, a qual o texto faz menção, Josafá era um rei de Judá. Judá fazia parte das 12 tribos de Israel. Josafá é o quarto rei da tribo de Judá. Ele sucedeu ao seu pai Asa ou Asaf. Em algumas partes do texto, nós vamos ver Asa como o terceiro rei de Judá. Em outras partes, nós vamos ver Asaf. E o que aconteceu com Judá? A gente só leu aqui na parte no versículo 15, onde o Senhor desceu na congregação e transmitiu um recado para Josafá. Mas qual o motivo do Senhor descer e se apresentar a Josafá? Se formos ler o texto, o contexto todo, no capítulo de número 20, ele se inicia quando Josafá recebe uma má notícia. Que má notícia era essa? A má notícia que Josafá recebeu no seu capítulo de número 20 é que chega um mensageiro e diz assim ao rei Josafá: Josafá, estão vindo contra o teu reino, estão vindo guerrear contra Judá. Josafá, ao receber a má notícia, se desesperou. A Bíblia fala, se você for ler, está no texto, se você for ler lá, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1, diz que Josafá teve medo. Josafá, um rei de Judá, ele teve medo, assim que recebeu a má notícia. Mas por que Josafá, sendo rei, teve medo? Se formos entender, todo rei tem um exército, todo rei tem uma fortaleza, todo rei está protegido, todo rei tem pessoas ao seu dispor, todo rei tem pessoas à sua disposição para ir em guerras e em batalhas. Josafá recebe a má notícia. Por que Josafá temeu? Nós vamos encontrar essa resposta lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo de número 7. Depois você pode ler em casa, Gênesis capítulo 14 em diante, você vai encontrar essa resposta. Que resposta é essa? A resposta é que a guerra que aqueles que estavam vindo contra o reino de Josafá, também lá em Gênesis capítulo 14, versículo 7, também já havia ido contra outros reinos. Lá em Gênesis capítulo 14, você vai ver que 4 reinos, 4 povos se juntaram e derrotaram 5 reinos lá na frente. Então, ou seja, se juntaram 4 e derrotaram 5. Em quantidade de números de pessoas, tinha muito menos, ou bem menos, pessoas para guerrear contra 5 reinos. E esse mesmo povo se uniu e foi agora, decidiu ir contra Josafá. Josafá, ao receber a notícia, se desesperou. A Bíblia fala que Josafá teve medo. E não é assim, e não é diferente na minha vida e na sua vida. Como que nós se sentimos quando nós recebemos a má notícia? Como que nós ficamos quando nós recebemos a má notícia? Lembra que eu disse que eu estava falando para crente, quer dizer, para servo? Como que eu e você ficamos sendo servo? Achamos que estamos na posição, sendo fiel com Deus, buscando a tua presença, se dedicando na presença do Senhor. Quando nós recebemos a má notícia, o que acontece dentro de nós? Já parou para perceber qual é a sua atitude quando você recebe uma má notícia? Já parou para perceber? Já parou para pensar? Qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe a má notícia? Essa semana tivemos inúmeras más notícias. A de
terça-feira, a má notícia de terça-feira, né? Passamos o dia recebendo má notícias. Mais ou menos por umas 10:30 da noite, estava resolvendo um problema de um documento. Saímos do local. Quando eu entro dentro do carro, estou partida no carro, acontece uma explosão. A bateria do meu carro explodiu. Ela não pifou do carro, o carro não pega. Não, ela explodiu. A vizinha dormindo saiu correndo lá na porta, é igual um barulho de um transformador explodindo. Deu aquele estrondo gigantesco. Olhei para minha esposa, olhei para mim, falei, tá tudo certo. A fumaça começa a subir. E aí? E a má notícia? Eu tinha duas opções: começar a murmurar, começar a reclamar. E eu estava na frente de um ateu. Aí o ateu vira para mim e fala assim: nunca vi isso acontecer com ninguém, só com você. Eu olhei para ele e falei assim: normal, acontece com todo mundo. Aí ele, bateria estourar? Nunca vi isso. Você está vendo pela primeira vez, diz que tem primeira vez para tudo. Agora você não pode dizer para ninguém que você nunca viu, que agora você viu na sua frente. Ele, eu só tinha visto em filme. Falei, pois é, agora você viu ao vivo. Não foi nem a IA, foi real, foi na sua frente. Eu e minha esposa começamos a dar risada, sorrir e agradecer ao Senhor. A única coisa que eu falei na hora foi: você está achando que eu não vou pregar quinta-feira? Você caiu do cavalo de novo, porque a bateria você não vai fazer, você não vai me parar. Você pode tentar o que você quiser. Já tentou tirar minha voz, já tentou me deixar com febre a semana inteira. Má notícia, estou colecionando. A bateria estourou, não estou nem aí. Aí o camarada vira para mim e fala: agora ficou difícil, quer que eu te levo embora? Mas é muito longe. Falei, não tem problema. Bora, esposa. Saímos na rua, conversando, falando um monte de assunto, dando glórias a Deus. Porque subir aqui e falar para você assim: glorificar o Senhor quando tudo vai bem é fácil. Glorificar o Senhor no estreito é difícil. Agora viver e colocar em prática. E aí, como é que tá? Como é que você está se comportando quando você recebe a má notícia? Mas Josafá, eu quero que você lê lá no versículo de número 1 em diante. Josafá recebe a má notícia e ele toma uma atitude. Que atitude é essa? Ele decidiu buscar ao Senhor. Por que Josafá decidiu buscar o Senhor? Porque ele sabia que ele tinha um Deus poderoso, que não perdia a guerra, que não perdia a batalha, que eles podiam fazer complô, podiam fazer as panelinhas deles para vir contra o reino de Josafá. Mas Josafá tinha certeza: eu sirvo a um rei, eu sirvo a um Deus forte e corajoso. E Josafá, o mais interessante disso tudo, que quando ele recebe o reinado do seu pai quando recebeu o reinado de Judá estava corrompido, vamos dizer assim. O texto vai nos explicar a partir do capítulo 17 lá de 2 Crônicas e lá em Gênesis capítulo 14, que o reino de Judá, ele estava corrompido. O pai dele já veio organizando, tirando imagens de outros deuses, determinando que o povo só ia servir a um Deus só, ao Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo responde, que tudo ouve. Esse é o Deus que eu e você servimos. E Josafá cresceu conhecendo ao Senhor, até se tornar rei. Então Josafá já tinha um entendimento: quando as lutas, as guerras fogem do meu controle, eu tenho uma ferramenta. E ele decreta, o texto vai dizer isso para você, Josafá decreta jejum em toda a congregação. O que eu aprendo com isso? Que o servo, e você vai, no decorrer do texto, o texto vai nos mostrar que nós temos pelo menos 3 ferramentas que vencem qualquer batalha. A primeira que Josafá fez foi: reuniu a congregação, reuniu o povo de Jerusalém, e ele decretou
jejum em meio à guerra. E aí eu te pergunto, você tem jejuado em meio à guerra? Porque quando a gente está jejuando e a guerra não chega, está tudo certo. Quando a gente está jejuando e a guerra não chega, está tudo tranquilo. Mas se a gente jejuou e a guerra chegou, a gente murmura, a gente reclama, a gente questiona. A primeira coisa que vem na nossa vida é: por quê? Por que eu estou passando por isso? Estou jejuando, estou orando, estou no encontro de oração. Minha mãe virou para mim essa semana e falou assim: você vai para a igreja todo dia? Falei: não, mãe, segunda eu tenho curso de casais, terça eu tenho estudo na igreja, quarta tem ciclo de oração da minha esposa, quinta tem culto, sexta tenho libras, sábado estou de folga e domingo eu tenho culto. Ela falou: então você está na igreja todo dia. Nossa, filho, por que aconteceu isso com você? Falei: porque tinha que acontecer. Porque aí, quem está sendo provado sou eu. E aí, você está sendo um servo aprovado? Será que o Senhor está olhando de cima e falando assim? Eu lembrei, não tenho nem como me comparar, mas eu lembrei de Jó. Eu fico imaginando o inimigo chegando para Deus falando assim: quer ver que amanhã ele não vai pregar, que ele vai reclamar, que ele vai murmurar? Já colecionamos mais notícias durante a semana, né? Agora eu vou estourar a bateria do carro, você vai ver se ele vai pregar amanhã. A explosão aconteceu, a bateria explodiu, a fumaça subiu, a minha risada saiu, o glória saiu, o obrigado, Senhor, pelo livramento saiu, e nós estamos aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. O texto que nós lemos vai fazer menção que o Espírito do Senhor desceu e deu um recado a Josafá: você não vai precisar pelejar, porque a peleja que está vindo contra você é do Senhor, é do seu Deus. A peleja que você está passando não é para você desistir, não. Essa peleja que você está passando é para quem estiver achando que você vai parar, olhar para você e falar assim: achei que dessa vez ele não ia, ou agora ele desiste, agora ele para. Fizeram, arquitetaram tudo, foram para cima dele, agora ele para. Mas está você aí de pé, está você aí, ó, coisa lindinha de Jesus, glorificando ao Senhor, exaltando o nome dele, sendo realmente uma Bíblia em pessoa, com texto, mas com testemunho. É isso que nós somos observados no trabalho, na escola. Se somos observados na igreja, pelos irmãozinhos em Cristo, imagina lá fora. Eu tenho alguns clientes que se tornaram amigos, e às vezes eu entro em alguma brincadeira com eles. Eles brincam comigo assim: cuidado com o que você vai brincar, que você é crente. Então, ou seja, eles estão nos observando 24/48, torcendo para você dar uma escorregada. Mas ó você aí de novo, ó você de pé aí de novo. E isso é para honra e glória e o poder do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas uma coisa que me impactou no texto de Josafá, quando ele recebe uma notícia, que ele decreta um jejum, ele estipula, ele coloca todo mundo para jejuar, mulher, criança, menino, novo, velho, sem exceção, colocou todo mundo para jejuar. Ele só pôde fazer isso porque ele já conhecia o poder que o jejum tem. O crente tem 3 ferramentas: jejum, oração e adoração. Vou repetir: o crente, o servo, tem 3 ferramentas imbatíveis: o jejum, a oração e a adoração. Você vai ler no texto que o Senhor dá uma orientação a Josafá: Josafá, você não vai precisar pelejar, você vai pelo caminho que eu disser. Reúne o pessoal da congregação, coloca todo mundo para jejuar, coloca todo mundo para se derramar aos pés do Senhor, que eu vou te dar uma estratégia. Você vai ler o texto, eu te convido a ler o texto de 2 Crônicas 20, onde você vai ver que
a batalha foi vencida com jejum, oração e adoração. Jejum, oração e adoração. Você vai ver lá no texto. Só que o que mais me chamou a atenção quando eu estava meditando nessa passagem de Josafá é que, para ele receber essa má notícia, ele se desespera por ter recebido essa má notícia. E eu comecei a me perguntar, mas de onde saiu essa ideia de ir guerrear contra a tribo de Judá, contra o povo de Deus, contra um rei que conhecia o Senhor? Isso partiu de duas alianças que Josafá fez, que não deveria ter feito. A primeira aliança que Josafá fez, que não deveria ter feito, foi com Acabe. A segunda aliança que Josafá fez, que não deveria ter feito, foi com Zacarias. E aí, isso já me mostra mais uma coisa para mim e para você. Quando nós perdemos a conexão com o Senhor, com o grandão da Galileia, nós fazemos conexões que não deveria ter feito. Nós fazemos alianças, conexões com quem desagrada ao Senhor. O texto vai dizer no seu capítulo 17, 18 e 19 que Josafá fez alianças que desagradaram ao Senhor. Por isso o dia mau chegou na vida de Josafá. E aí eu te pergunto, e Josafá nos ensina uma coisa importante para o dia mau, para a gente evitar de fazer alianças que desagradam ao Senhor. Precisamos estar conectados com a presença de Deus. Em momento nenhum podemos nos dispersar. 1 Tessalonicenses diz que nós temos que orar sem cessar. Então é necessário estar conectado com o grandão da Galileia, sem cessar, sem cansar, sem duvidar. Então Josafá, o interessante de Josafá é que ele faz uma aliança, reconhece que errou e busca a presença de Deus novamente. Josafá fez uma aliança com Acabe. Quando ele fez essa aliança com Acabe que desagradou ao Senhor, ele abriu porta. E por ele ter aberto essa porta, a notícia mal chegou. Está vindo um povo aí que derrotou 5 reinados. Estão vindo 4 povos que derrotaram 5 povos contra o teu reino. E aí Josafá se desespera. A partir do versículo 2, você já vai ver o desespero de Josafá. E Josafá temeu. É normal temer? É. É normal ter medo? É. Os discípulos no barco, foi ministrado aqui algumas vezes. Teve medo? Teve. Temeu a tempestade? Temeu. Tentou resolver com as próprias mãos? Tentou. Mas a vitória só chegou no barco dos discípulos quando eles acordaram o mestre. Senhor, ei, vamos perecer, acorda, me ajuda, me socorre. E aí Josafá vai, decreta o jejum. O que o jejum faz na vida do servo? Te aproxima do Senhor. O jejum mata a tua carne, te aproxima do grandão da Galileia, faz você ouvir o que o Senhor tem para mim e para você. Isso é a primeira ferramenta do jejum. Quer um exemplo de jejum? Do poder do jejum? O próprio Jesus, 40 dias e 40 noites, e mesmo assim não impediu isso. Ele não foi impedido de ser tentado. Quando Jesus desce, estava jejuando 40 dias e 40 noites. Quando ele desce, vem o inimigo de nossa alma a perturbar o Senhor, a perturbar a Jesus. Mas Jesus estava cheio da presença do Pai, cheio do Espírito Santo, cheio do Deus da Galileia. E assim é eu e você. É assim que nós precisamos estar sempre, cheio da presença do Senhor, cheio da presença do grandão da Galileia. E como que a gente faz isso, Jackson? Jejuando, orando, buscando, se derramando na presença do Senhor. Do dia 31 de dezembro de 2025, o Senhor vem falando fortemente aqui na igreja. Tivemos a pregação do dia 31, para deixarmos de sermos paralíticos. Tivemos 4 dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 de janeiro. Tivemos 4 cultos, onde o Senhor vem falando no meio da congregação, vem chamando, Pai,
vem chamando a nossa atenção para estarmos se derramando na presença dele. É o tema anual deste ano, é estar se derramando, buscando a presença do Senhor. É só assim para vencer as batalhas. E tinha algo importante nisso tudo que eu entendo e que o texto me mostra imagina você se Josafá teme a má notícia e desiste. Sabe o que ia acontecer? Não era só ele que ia estar perdendo. Josafá não estava preocupado somente com o trono, somente com a sua posição, com o seu status social, com o seu grau eclesiástico, não. Josafá, se ele perde essa batalha, se ele perde essa peleja, todo o seu reinado, todas as pessoas, todos os seus serviçais estariam perdidos junto com ele, estariam sendo derrotados junto com ele. E na nossa vida, na minha vida e na sua vida não é diferente. Porque quando você é o servo do Senhor, é obrigação nossa buscar a presença do Senhor para o nosso lar. Na nossa casa não é diferente. Se eu e você desistem, não é só nós que perdemos. Famílias que estão se espelhando em nós, que estão vendo nós como servos do Senhor, que não desiste por qualquer coisa, que não desiste em meio à adversidade. E Nilane estava aqui agora, deu o testemunho. O dia mal chegou, a congregação se reuniu, jejuamos, oramos, buscamos a presença do Senhor. E Nilane não entregou os pontos, e Nilane não desistiu. E aí? Se a Nilane tivesse desistido, se ela chegasse aqui e falasse: irmãos, o médico falou que não tem jeito. Pastor, o médico deu a notícia lá, não tem jeito não. A última palavra vem do grandão da Galileia. A última palavra vem do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, jejum, oração, adoração move a mão de Deus. Se a gente ler lá, aqui em 2 Crônica, capítulo 20, nós vamos entender que no seu versículo 25, aleluia, pode colocar para mim o 25 aí de Crônicas. Olha o resultado do rei Josafá não ter desistido, ter acreditado, ter confiado na presença do Senhor. Está aí o resultado de Josafá. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Então o texto mostra para mim e para você a importância e o resultado de continuar firme na presença do Senhor, buscando, jejuando, orando e adorando. E essa vitória está chegando na sua casa, está chegando na minha vida e na sua vida. Você está pagando o preço, não é à toa. Você está buscando, não é à toa. Você está resistindo, não é à toa. Você está jejuando, não é à toa. Você está adorando, não é à toa. Não é à toa. Acredita, confia. Muitas das vezes nós servos acordamos, agradecemos ao Senhor e falamos: Senhor, Tu sabes. Senhor, me ajuda, que hoje eu estou sem força. Senhor, me ajuda, que hoje eu não estou aguentando. Senhor, me ajuda, que hoje eu não consigo sozinho, sozinha. Senhor, olha como é que está. Olha essa situação, entra nessa causa. Só o Senhor conhece a nossa luta e você mesmo. Então eu quero falar com você nessa noite. Peço à igreja que já se coloque de pé, que eu estou encaminhando para o final. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Então eu quero dizer para a igreja a importância
de obedecer a voz do Senhor. Peço à igreja que medite em 2 Crônicas 20, que ali você vai tirar uma lição da importância de estar conectado com Deus, de estar conectado com o Senhor, de estar buscando a tua presença, de não olhar para trás, de as coisas estarem acontecendo na sua vida e você está focado no reino, no derramar. E eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos nesse momento. Não sabemos, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a guerra, eu não sei qual é uma notícia que você ouviu ou que você recebeu, não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas nessa noite eu quero te passar, te confiar, dizer que assim como Josafá recebeu uma notícia, recebeu. Você está livre de receber uma notícia? Não, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que foi com Josafá, que entregou a vitória, que entregou despojos durante 3 dias, foram bênçãos que eles não davam conta de carregar. O mesmo Deus que deu a vitória para Josafá é o mesmo Deus que está aí agora, que está aí agora ouvindo a sua oração, que está aí agora ouvindo o seu clamor, que está aí agora. Senhor, fala com Deus aí nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, mas nós queremos pedir ao Senhor, Deus, entra nessa causa. Pai, nós estamos aqui nessa noite, talvez recebemos uma notícia, talvez estamos passando por uma batalha, Senhor, espiritual. Senhor, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, Pai, vai de encontro a cada um nessa noite, a cada coração nessa noite. Deus, somente o Senhor sabe, ó Pai, como os teus filhos entraram aqui nessa noite. Só o Senhor sabe qual é a batalha que os seus filhos estão enfrentando. Somente o Senhor sabe qual é a resposta que cada um está buscando. Somente o Senhor sabe o que sai, as lágrimas que caem pelo rosto, Senhor, quando os teus filhos dobram o joelho. E assim como o Senhor foi com Josafá, eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, Deus, derrama a tua graça, derrama a vitória nessa noite. Espírito Santo, visita cada coração aqui agora nessa noite, Senhor. Deus, não despede o teu povo sem a resposta, ó Pai. Tua palavra foi ministrada, Senhor. Josafá deu uma instrução para nós, Senhor, para buscar, ó Deus, a tua presença, jejuar, orar e adorar. E aqui nós estamos, Senhor, em uma só voz, ó Deus, adorando a tua presença, ó Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, oh Espírito Santo, eu quero determinar nessa noite, ó Pai, que os teus filhos a partir de hoje, ó Deus, irá colher os despojos, ó Deus, por estar buscando a tua presença. Que os despojos, ó Pai, seja entregue na tua congregação, na vida dos teus filhos, ó Deus, por estar buscando a tua presença, por não desistir, Senhor. Deus amado, Deus querido, aquele que tem buscado com sinceridade, ó Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está pagando o preço, Deus, aquele que está se derramando na tua presença, Senhor, visita aí agora, meu Deus. Pai, entra nessa causa, dá vitória, Senhor. Se é a causa na justiça, libera, ó Deus. Se é uma cura, Senhor, entrega nessa noite, ó Pai. A tua presença se fez real desde o começo do culto, ó Deus. Então nós queremos, ó Pai, pedir e clamar em uma só voz. Senhor, entrega a vitória para o teu povo. Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui, ó Pai, declarar a vitória e dizer, Senhor, que vamos subir nesse altar, que vamos subir na tua presença aqui, ó Pai, para testemunhar que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor, Pai, dá estratégia e cumpre, porque a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. 2 Crônicas 7:14 vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a tua presença, se converter dos teus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, Senhor, irá recompensar. Senhor, recebe a oração de cada um aqui nessa noite, ó Deus. Entrega a vitória para o teu povo. E assim nós oramos, Senhor, e agradecemos e continuamos adorando ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é fiel com tudo aquilo que cumpre. O Senhor fez uma promessa a Josafá, deu uma estratégia, e nós estamos no mesmo caminho, jejuando, orando e acreditando e adorando ao Senhor. E assim nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.